Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua. Estamos nesse instante aqui junto com o nosso irmão Josué e chegando ao vivo para o Brasil e 195 países do globo, para as rádios Jesus na Rua e Palavra e Oração espalhadas em todos os cantos dessa terra. Eu quero agradecer a vida dos meus queridos irmãos que estão junto conosco, irmão Josué, agora, nesse instante, aqui e aonde o som da nossa voz chegar. Eu quero dizer a vocês, meus queridos, que eu tenho muita alegria de estar junto com vocês hoje aqui, para que a gente possa meditar um pouquinho nessa palavra que está em Lucas, capítulo 7, versículos do 36 até o versículo 43. Do 40 para frente é a meditação. Nós vamos devagarinho trazendo esse entendimento. Meus queridos, eu quero hoje declarar sobre a vida dos meus irmãos que estão espalhados, por esse planeta, dos nossos irmãos, Josué, que estão fazendo aniversário hoje, que estão recebendo a oportunidade de serem feitos filhos de Deus nesse dia que se chama hoje. E agora eu vou fazer uma oração para que o Senhor Jesus, Pai, em nome de Jesus, use a boca desse teu servo, Senhor, para trazer, Senhor, o entendimento, trazer à luz essa palavra, Senhor, que o Senhor colocou em nosso coração, Pai, para trazer no dia que se chama hoje. Nós queremos agradecer, Pai, a oportunidade de fazer segundo tudo quanto está escrito na sã doutrina, na palavra de Deus, para sermos direcionados, dirigidos pelo Teu Santo Espírito, para que a gente possa tomar uma posição, Pai, nesse momento de adversidade no Brasil e em muitos países, Senhor. Amanhã nós temos nos Estados Unidos a eleição. Pai, nós agora intercedemos, Pai, pela eleição do país, como nós intercedemos pela eleição do nosso Brasil, Pai. Nós intercedemos ali, Pai, que haja seriedade, hombridade, vai ser renovado boa parte do Senado, e aqueles homens, Pai, que estão disputando aquela eleição ali, tendo a objetividade, Senhor, e eles, como uma nação que confessa Jesus Cristo, Pai, sendo restaurada e dirigida por Ti, Pai, em nome de Jesus. Muito bem, meus queridos, nós agora vamos, Pai, que o Senhor cresça e o Senhor me dê, através do Seu Santo Espírito, a oportunidade, Pai, de falar com os meus irmãos, Senhor. Usa a boca desse Teu Filho, Senhor, para trazer esta palavra de direção, de conforto e de consolo na vida dos nossos irmãos que estão espalhados por estes países, Senhor, que nós conseguimos chegar à nossa voz. Um abraço, meus queridos. Irmão Josué, Pai, em nome de Jesus, eu declaro agora sobre a vida do irmão Josué, Pai, ele recebendo de Ti, Pai, esta unção e esta direção, Pai, para fazer esta leitura, Senhor, que nós vamos precisar, Pai, para fazermos
a meditação. Em nome de Jesus. Amém. Irmão Josué, por favor, deixa eu falar um pouquinho aqui sobre o livro de Lucas. Lucas, meus queridos, ele é um livro emblemático. É um livro que foi escrito para uma pessoa específica, né? O Dr. Lucas, ele tem esse livro e ele tem o livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos dos Galil, né? E esse livro, ele tem a vivência, né? Uma parte da vivência desse livro, meus queridos, é ali na época de Jesus Cristo, naqueles 3 anos e meio do ministério de Jesus Cristo, e esse irmão não estava lá, ele não viveu nesse tempo, meus queridos, porque ele vai ser com o apóstolo Paulo, né? Então esse livro foi escrito bem depois da vivência desses relatos, viu? Então, irmão Josué, por favor, faça o procedimento, faça a leitura do capítulo 7, do versículo 36 ao 43. A paz a todos vocês. Sou eu, Lucas. Lucas, do capítulo 7, versículo 36 até o 43. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com eles. Jesus, entrando na casa dos fariseus, tomou lugar à mesa. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa dos fariseus, levou o vaso alabastro com unguento, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-o com suas lágrimas, enxugava com o próprio cabelo e beijava os pés e ungia com óleo. Ao ver isso, o fariseu convidará, disse consigo mesmo, que este fora profeta, sem saber quem é, a qual é a mulher que tocou, porque é pecadora. E dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse: Simão, uma coisa eu tenho a dizer. Ele respondeu, disse ao mestre: certo credor tinha 2 devedores, um devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou ambos. Qual deles, portanto, o amará a mais? Respondeu Simão: suponho que aquele mais perdoou. Replicou: julgaste bem.
Glória a Deus pela a leitura, glória a Deus. Pai, traz entendimento, Pai, agora ao teu povo, sobre esta fala de Jesus Cristo. Este, meus queridos, é o culto da família. Para as nossas famílias. E nós vamos compreender uma coisa muito interessante. Este homem, ele queria a companhia de Jesus, mas ele era de uma das seitas de Jerusalém da época e ele julga Jesus Cristo. Essa palavra, se não já tivesse aquele nome, seria o julgamento de Jesus Cristo, porque aquele homem julgou Jesus Cristo. Irmão Josué, por favor, faça a leitura do versículo 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Glória a Deus. Muito bem, meus queridos. Quantas vezes nós convidamos Jesus para a nossa mesa? Para tomar lugar na mesa. Quantas vezes você já fez isso? Nós temos um homem, um fariseu, né, a seita mais ortodoxa da história, né, de Israel. Esse homem provavelmente era conhecedor de Saulo de Tarso, que era fariseu também. E nós vamos entender neste instante, meus queridos, este fariseu, vamos entender o momento histórico que Jesus Cristo está. Esta mulher é uma das irmãs de Lázaro. Apóstolo? Sim. A cidade é Betânia, certo? Na mesma cidade que morava Lázaro, aquele a quem Jesus Cristo havia ressuscitado. E essa é uma irmã de Lázaro, certo? E ela tinha esta profissão, né, que é a profissão mais antiga da história humana. Mas não é sobre isso que nós vamos nos ater. Nós vamos nos ater a este homem, né? A este homem que era fariseu, a seita mais ortodoxa de Jerusalém, na época de Jesus Cristo, e em épocas também. Eles já têm 200 anos, 230 e poucos anos já de existência, essa seita, e a família desse homem acolheu ele, no seio da sua família, acolheu Jesus Cristo. Acolheu Jesus Cristo. E como Jesus Cristo era uma figura pública, onde ele estava, as pessoas se achegavam a ele, chegavam e tentavam se receber uma oração, alguma situação ali de Jesus Cristo. Inclusive esse fariseu, olha só como é interessante, o fariseu chamou Jesus Cristo e foi julgar Jesus Cristo. Ele acolheu na sua casa, mas julgou Jesus Cristo. Nós vamos
entender isso que esse homem fez, e Jesus Cristo se reclinou à mesa. Vamos entender um pouquinho isso aqui. Jesus Cristo, eles não tinham cadeiras para se sentar. A mesa do judeu, ela é baixa, cerca de 50 centímetros de altura, e a gente se senta no chão, em cima de um tapete, e se reclina sobre almofadas. Então Jesus Cristo se ajoelha, essa é a forma que a gente senta, né? Se ajoelha e se reclina, e se encosta, e os pés ficam para trás. Por isso que essa mulher chegou e lavou os pés de Jesus Cristo com as lágrimas e enxugou-os com o cabelo. E este julgamento desse fariseu, né, de Simão o fariseu, né, ele tem uma característica muito interessante, meus queridos. Por quê? Por um motivo simples. Quantas vezes você tem julgado o seu irmão na sua casa? Irmão Josué, leia o 37 agora, por favor. Versículo 37. Eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, e levou o vaso de alabastro com ungento, Mulher, né, pecadora, como está escrito, ela trouxe um vaso de alabastro. O relato que nós temos desse evento, num outro livro da Bíblia, ele diz que um dos apóstolos, né, aquele que iria o trair, era ladrão e reclamou: por que não vendeu esse perfume caríssimo e trouxe o dinheiro e deitou no gasofilácio para nós doarmos aos pobres? Ele falou isso porque ele era ladrão. Ele roubava, ele era o tesoureiro de Jesus Cristo, e ele roubava aquelas quantias maiores que eram colocadas no gasofilácio para sustento do ministério de Jesus Cristo. Então, o nome desse homem é Judá, filho de Iscariotes. E essa mulher, ela chegou com um vaso de unguento caro, e ela ungiu Jesus Cristo ali. Por isso que a palavra, o nome da pregação é Jesus Cristo é ungido em Betânia. A unção, meus queridos, é a separação. Naquele instante, aquela mulher estava separando Jesus Cristo com óleo, através daquilo que hoje nós chamamos de unção. Jesus Cristo foi ungido ali para a sua morte. A Bíblia nos relata que neste evento faltava 6 dias para a morte de Jesus Cristo. Ele vai sair e ele vai viver esses dias depois desta unção. Agora, a pergunta que não quer calar, que nós estamos tomando emprestado
do Diário da Fé, do Jesus na Rua, é essa. Como você, nesses tempos que nós estamos vivendo, aonde você está, e aqui no Brasil, nossos irmãos que estão ouvindo essa palavra, como você está se portando? Sim, porque as pessoas estão falando, depois desta oportunidade que nós tivemos esses dias de demonstrar a nossa fé, e que a nossa fé não teve o êxito que nós esperávamos, se bem que nós temos até vídeos gravados dizendo que aconteceria, mas as pessoas não quiseram ouvir. E então, nesse momento, meus queridos, a pergunta que não quer calar é essa: o que você tem feito com aquilo que Deus, através de Jesus Cristo, tem feito pela sua vida? Você tem adorado a Jesus Cristo? Você tem se portado de maneira ética e coerente? Você tem se colocado na vanguarda, na dianteira daqueles que adoram a Deus, independente de estarem recebendo o benefício? Ou você é daqueles crentes que são a geração mimimi, que se não me der, eu não faço. Se não me der, que você está buscando Jesus Cristo só pelas suas mãos, pelo que Ele pode dar, e não por quem Ele é? Essa é a pergunta que não quer calar, meus queridos. O que você tem feito para Deus? Irmão Josué, por favor, leia o versículo 37, o 38 e o 39, juntos, os três. 37 até o 39. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa dos fariseus, levou vasos de alabastro fulgentes, e estando por destra aos seus pés, chorando, regava as suas lágrimas, enxugava o próprio cabelo e beijava os pés e ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu convidará bíblico mesmo. Se de fora profeta, bem saberia quem é essa mulher que tocou porque é pecadora. Amém. Olha só como é interessante, aí é o julgamento do fariseu Simão. E nós vamos entender uma coisa muito interessante, meus queridos. O Jesus Cristo, ali quando está sentado à mesa com o fariseu, ele recebe a atenção daquela mulher. Aquela mulher é irmã de Lázaro, viu? É a irmã de Lázaro. Ela está ali e ela é pecadora.
E a pergunta é aqui: quem não é pecador? Só Jesus Cristo ali nunca pecou, mas todos os outros que estão ao redor, inclusive o fariseu. Agora a diferença é porque aquele fariseu se achava justo. Ele era justificado pela lei. Ele era justificado pelo culto na sinagoga. Porque o fariseu é da sinagoga. Ele se justifica, né, com essas atitudes. E nós temos ali uma mulher que é pecadora, e além de pecadora, ainda tem mais um detalhe. Além de pecadora, ela é conhecida e pobre. O que isso significa, apóstolo? Qual é a diferença em ser pecador e ser pecador e pobre? É porque é o seguinte: essa parte da cidade de Betânia, ela é a parte rica da cidade. E esta mulher, a irmã de Lázaro, morava na outra parte da cidade, que é um povoado. E esse povoado, meus queridos, é um leprosal, é onde moram os leprosos. Betânia. E Lázaro, que é irmão desta mulher, é aquele a quem Jesus Cristo ressuscitou. E eles não tinham posses. Tanto é que lá em Marcos capítulo 11, nós vamos encontrar Jesus Cristo saindo da casa de Lázaro sem comer de manhã. Porque ele, saindo da casa de Lázaro, ele teve fome e foi olhar na figueira, se a figueira tinha frutos. Então ele saiu sem café da manhã, sem tomar café, sem tomar aquilo que, né, aquele povo daquela época poderia ser um bolo de passas, enfim. Eles não tinham condições financeiras. E esta mulher juntou, fazendo aquilo que é a profissão que a tornava pecadora ali. E aquele homem na sua casa julgando Jesus Cristo. Julgando as atitudes de Jesus Cristo. Jesus Cristo diz uma frase que é muito importante: eu vim para os doentes e não porque quem precisa de médico é os doentes. E aquela mulher era doente. O fariseu se justificava na sua empáfia, no seu modo arrogante de agir com as pessoas. Nós precisamos compreender, meus queridos, que muitas vezes nós estamos agindo como esse fariseu. Quantas vezes nós não julgamos Jesus Cristo? Não, mas esse homem não é usado por Deus. Como assim não é usado por Deus? Você sabe? Ah, não, mas esse homem é diferente. Ele não é usado por Deus, não. Deus não vai usar um homem desse. Como é que você sabe disso? Meus queridos, é preciso que a gente tenha entendimento daquilo que Deus está fazendo na minha e na sua vida, para que nós possamos tomar posição em Cristo. Aquela mulher, ela chegou ali e regou. Na realidade, vamos entender essa palavra, não é regou, lavou os pés de Jesus com as lágrimas dela e enxugou com seus cabelos. Os cabelos de uma mulher, meus queridos, era aquilo que a tornava honrada. E ela usou os seus cabelos para enxugar os pés de Jesus Cristo. Josué, por favor, meu querido, faça a leitura do 40 e do 41.
versículo 41, Lucas 7. Seu pastor Presbítero Romário Bueno está aqui agora, né? Ele não chegou, mas ele chegou um pouquinho mais tarde. Bom, vamos ler aqui Lucas 7, capítulo Lucas 7, versículo 40. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse: Simão, uma coisa eu tenho a dizer. Ele respondeu: dizem ao mestre, certo credor devendores, um devia 500 denários e outro 50. Muito bem, Jesus Cristo propõe uma parábola ao fariseu. Certo credor devia ao seu senhor 500 denários e o outro 50. E este homem que devia 50 e o que devia 500 não tinham condições de pagar. E o seu mestre, o seu senhor, perdoou aos dois, a ambos. Qual desses dois vai ter mais gratidão pelo seu senhor? E aí Simão responde: o que foi perdoado a conta maior. Jesus Cristo vai dizer: disse bem. Agora, por que esse homem, com entendimento humano, mesmo sendo um homem que se dizia, né, espiritual, não teve o entendimento espiritual desta parábola de Jesus Cristo? Por um motivo simples. Esse homem estava cheio de si. Este homem estava fazendo aquilo que ele entendia humanamente falando. Ele se justificava pelas suas ações. E Jesus Cristo nos justifica espiritualmente. Aquela mulher, por ser pecadora e ter sido acusada por aquele fariseu, né, de ser uma pecadora, ela chegou e recebeu o perdão dos seus pecados, que na visão do fariseu era maior do que os dele. Só que tem um detalhe: ela reconheceu Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida. Por quê? Porque ela estava humilhada na presença de Deus, beijando os pés de Jesus Cristo. Ela se humilhou, a si mesmo se humilhou, enquanto o fariseu a si mesmo se engrandecia, queria ser aquele que sabia mais, que era juiz. Até Jesus Cristo ele quis julgar. Aquela mulher que estava ali, né, que a Bíblia chama de pecadora, nós entendemos que esta mulher, por ser a irmã de Lázaro, ela é uma prostituta, né? E então, dentro dessa oportunidade, meus queridos, a grande pergunta, ela volta de novo aqui agora, já no finalzinho, para nós compreendermos o que você está fazendo com o que
Jesus Cristo te entregou. Sim, porque aquela mulher chegou e derramou, que num outro livro, né, em Marcos e em Mateus, ela fala, lá a Bíblia diz que ela quebrou o vaso e derramou sobre Jesus Cristo, ungindo-o com óleo. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, meu querido e minha querida irmã, o que você está fazendo com a unção que Jesus Cristo derramou sobre a tua vida? Você está prostrado aos pés de Jesus ou você está em pé de maneira diferente? Não vou dizer arrogante, não, mas de maneira arrogante, vou dizer, de maneira arrogante, com empáfia no coração, dizendo que você é melhor do que aquele irmãozinho que atende você na porta da igreja, você é melhor do que aquele irmãozinho ou aquela irmãzinha que varre a igreja, você é melhor do que aquele que está de joelhos nos pés de Jesus. Sim, porque nós temos visto pessoas usando pessoas e amando coisas. Ele vai se referir, ele ama o 100º par de sapatos, tem 8 ternos, tenho carro, tenho casa, tenho isso, tenho aquilo. É a medida do ter e não do ser. Meus queridos, no seio familiar nós temos visto e ouvido pessoas falando mal dos seus cônjuges, falando mal dos filhos, e ainda usam um argumento muito difícil nos nossos tempos. Eu não posso mentir, eu tenho que falar que este é uma pessoa desprezível, para não dizer um outro nome mais diferente. Fala da família dele como se ele não a conhecesse. Aí as pessoas que estão em volta olham para este homem, para esta mulher e dizem: mas não é seu filho, não foi você que criou. Mas se desvirtuou no caminho. Ou seja, ele não usou aquela máxima de Jesus Cristo: ensina o teu filho no caminho, andando no caminho, e quando for grande ele não desviará. Ele não mudará o caráter dele, porque você ensinou. Meus queridos, essa é uma palavra para a família, para que você medite no que você tem trazido para dentro da sua casa, minha querida, para aquilo que você tem trazido para os seus filhos, como você tem criado seus filhos à roda da sua mesa. Como você tem se portado diante das adversidades da vida? Você tem cedido aos desejos, às coisas que são mais fáceis de fazer? Ou você tem permanecido firme, dando exemplo para que a sua família seja restaurada e ela tenha em você uma referência? É necessário, meus queridos, que hoje, no dia que se chama hoje, você se levante como atalaia da sua família. Como atalaia, apóstolo? Sim, como atalaia. Para que você possa receber de Deus a direção, o entendimento sobre a altura, a largura, o comprimento e a profundidade daquilo que você tem que representar
dentro da sua família, dentro do seio familiar. Que o Senhor Jesus possa fazer com que você, que está nos ouvindo nesse instante, possa se voltar para a sua família, trazendo aquilo que Deus tem no seu coração para a sua família, que é amor incondicional de Deus pela sua família. Amém, meus queridos? Glória a Deus, Deus abençoe, Deus ilumine. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela oportunidade de trazer essa palavra aos meus irmãos nesse dia que se chama hoje. Nesta oportunidade, nessa noite em que a família está reunida para ouvir a palavra de Deus. Comunidade Jesus na Rua, eu quero fazer uma menção aqui à nossa ministra de jovens, Adelaide Silva, que em breve estará conosco aqui trazendo a palavra para que a gente possa trazer esta oportunidade para os nossos jovens nos sábados, né? Com a nossa irmã em Cristo, Adelaide Silva. Meus queridos, eu já agradeço a você por estar aqui conosco. Já se inscreva no canal, ative o sininho para toda vez que nós subirmos o vídeo você ser notificado. Siga-nos no Instagram, Jesus na Rua Internacional, na fanpage Jesus na Rua Internacional e no YouTube Jesus na Rua Internacional, no Telegram Jesus na Rua Internacional e também junto aqui com Oração e Palavra, aqui com o irmão Josué. Eu quero agradecer a Deus por você que já se inscreveu no canal e está nos ajudando a manter as escolas bíblicas para a vida Rehobote e as rádios Jesus na Rua e Comunidade Jesus na Rua espalhadas ao redor do mundo. As quantias simbólicas de R$ 35 para a Escola Bíblica para a Vida Rehobote e R$ 50, uma quantia simbólica para você nos ajudar com a rádio Jesus na Rua e Palavra e Oração. Muito obrigado, meus irmãos, que Deus abençoe, Deus ilumine neste dia que se chama hoje.